É um salmo que faz parte da minha cabeceira do coração. Vez ou outra, me recorro a esse salmo. E toda vez que estudo esse salmo, algo novo no meu coração brota. Porque a palavra é infinita, e louvado seja o Senhor por isso. Hoje eu quero pegar uma frase do verso 10, que diz: aquietai-vos, e usar esta frase como tema da nossa conversa nessa noite. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Vamos ler o texto? Depois a gente tira algumas lições à luz do texto para o nosso coração. Você que está com o texto em mãos, eu vou pedir em alguns versos você para ler. Por favor, leia então o verso indicado. O texto que a gente sugerir para você ler numa só voz. Diz assim: Deus é. Só um destaque. Eu sou tentado a fazer isso sempre. O verso 1 diz Deus é. O verso 5 diz Deus está. E o verso 8 e 9 diz aquilo que o Senhor faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Não é o tópico que eu vou dividir o meu sermão, mas você precisa ter em mente algumas coisas à luz do texto quando a gente já começa, irmão. Deus é, independente de qualquer coisa, Ele continua sendo. Deus não muda. O salmista fala essa verdade. Gente, não importa se o governo é X ou Y, Deus é. Não importa se o meu bolso está cheio ou vazio, Deus é. Ele continua sendo. Ele não muda. E ele faz questão de falar onde ele está. O cenário do texto, você vai ler comigo, é um cenário de caos. Começa em guerra e termina em paz. Nesse cenário de caos, ele diz, Deus está ali. E por fim, ele vai dizer o que resolve esse caos. Não é a ausência de caos. O que está todo mundo procurando é a ausência do caos. O caos nunca vai parar de existir aqui na Terra, não. O que faz toda a diferença é a presença de Deus. Aí vamos ler agora. A tentação passou, vamos voltar ao texto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Louvado seja o Senhor. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. 4 igrejas, juntos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não no canto, não ao lado, não próximo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se desmancha, dissolve. É igual comer algodão doce. Você põe na boca, o algodão doce some. Esse é o cenário aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, irmãos, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Juntos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, por favor, é a tua palavra, gente, o teu povo. E nós precisamos totalmente da tua palavra. Então, permita, gente, no nome de Jesus, que o nosso coração seja alinhado ao teu. E que esse texto, revelado há tantos anos ao teu servo, possa hoje, mais uma vez, impactar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aquietai-vos. Por que a temática aquietai-vos? Porque a gente é inquieto por natureza. Eu fico olhando as crianças não param. E eu penso que eu fui um homem desse, uma criança dessa. Todo pai sonha que o filho fale.
A gente fica lá, papai, mamãe, tudo para a criança falar. Vocês vão viver isso, Lenice. Vocês vão viver isso. Renata, turma que está aí gestando. Fica doido para falar na hora que fala mamãe, papai. Meu Deus, que coisa mais deliciosa. Mas daqui a pouco aprende a falar. E daqui a pouco você está assim, fica quieto, menino. Fica quieto, menino, porque você não aguenta mais. Chega de pergunta, porque pergunta para tudo. E as perguntas se repetem. E aí, lá em casa, a minha briga com o meu filho é, filho, pergunta o que você não sabe. O que você já sabe, não pergunta não, porque ele fica perguntando até o que já sabe. Então as crianças amam falar, corre para cá, corre para lá. Pega um brinquedo, pega outro brinquedo, daqui a pouco tem 100 brinquedos, não está brincando com nenhum. É agitação, a gente é assim. Aí o problema é que quando a gente cresce, a gente acha que a gente aquietou. Mas a gente não aquietou, não. A gente só mudou o jeito da inquietação. Porque é possível que você esteja aqui agora, a sua perninha esteja assim, ó. Tem uns que seguraram aí agora a perna. Se não tiver assim, ela fica assim. As mãos agitadas, você mexendo no dedo, você mexendo em alguma coisa, você olhando para o tempo. Isso é agitação. E você é adulto, mas continua agitado, inquieto. Então, de fato, para nós, é uma palavra que vem para o nosso coração para nos impulsionar a parar um pouquinho. No nosso tempo, tudo que se diz, se fala, se incentiva é fazer. Faça mais, trabalhe mais, ganhe mais, lute mais, vá mais. Mas aí a Bíblia fala, não. Pare um pouquinho. Pare para contemplar a natureza. Contemplar o seu filho, sua esposa. Pare um pouquinho para olhar para o nada. Perceber alguns detalhes da criação. Olhar para as estrelas, olhar para as nuvens. Olhar para o vento, sentir o vento. É porque não tem como olhar, né? Sentir o vento. Pare um pouquinho para contemplar a beleza de Deus e como que Deus governa tudo e todos. Uma formiga é governada por Deus, como um rei é governado por Deus. Um cão pode trazer um sorriso no seu rosto ao balançar o rabo para chegar perto de você. São detalhes da vida que a gente passa tão afoito, agitado, que eu tenho conta para pagar, eu tenho que dar uma vida melhor para o meu filho, eu tenho que pagar a faculdade dele, eu tenho que realizar o sonho dele, minha esposa quer tal coisa, meu marido quer tal coisa, e aí eu estou assim afobado, e eu não consigo parar. Então o maior desafio na vida não é fazer, o maior desafio da vida é parar de fazer. Porque a gente tem uma crença embutida em nós, que parece dizer assim, quando eu estou parado, a coisa não está andando. Quando eu estou parado, a coisa não está funcionando. Quem diz que não? Quando você está parado, o seu corpo está desenvolvendo. Quando você está parado, o seu organismo está processando tudo. Quando você está parado, o seu filho está crescendo. Quando você está parado, o planeta está girando em torno do Sol. Quando você está parado, o mundo está funcionando. Quando você está parado, as águas que correm o rio continuam descendo pelo rio. Quando você está parado. Então a palavra de Deus para o nosso coração é, filho, aquieta um pouquinho, para um pouquinho. Pastor, o que não é inquietação? Aliás, o que não é aquietar-vos? É bom falar disso para você não ter cabeça errada, daqui a pouco nós vamos falar dos pontos. O que não é? Eu creio que ficar quieto, parar um pouquinho, não é esperar que Deus faça a sua parte. Não é, Senhor, segunda-feira eu estou aqui de braço cruzado, tem um boleto para pagar, só paga para mim. Não é. É cabeça ruim. Quem assim pensa. Aquietar não é tornar-se um preguiçoso. O sujeito meio-dia está dormindo. 2 horas volta a dormir. Preguiçoso. Preguiça do diabo, irmão. Deus nunca chamou para o reino, para uma obra, um sujeito preguiçoso. Eu poderia ilustrar aqui, não vou fazer por conta de tempo, mas dá uma olhada na Bíblia que você vai ver que toda vez que Deus chamou alguém, esse sujeito, essa pessoa, ele era trabalhador. Davi apacentava as ovelhas. Você lembra? Eu poderia citar alguns exemplos. Deus não tem muito interesse em gente preguiçosa, não. O que não é aquietar?
Não é achar que a graça elimina o meu esforço. Nós precisamos esforçar. Nós precisamos correr atrás, sim. Mas com equilíbrio e sabedoria de saber que, ao mesmo tempo que eu preciso me esforçar, eu preciso de dar uma pausa para contemplar o meu esforço. Isso aqui é um negócio curioso, irmão, porque, como pastor, digo a vocês que um dos dilemas mais difíceis pastorais, a gente vai aprendendo no decorrer da caminhada, não digo que eu já aprendi, estou em aprendizagem, é você saber que você não é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não somos o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente fica culpado por coisas que é obra do Espírito Santo, a gente fica cobrando da gente. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Eu não tenho poder para converter ninguém. Eu vim aqui nessa noite pedindo, Deus, eu vou dar o meu melhor. Eu estudei, eu me preparei, eu orei, eu vou me dar o máximo de mim, mas eu sei que é o Senhor que faz. Então a gente está tudo bem se o Espírito não converteu, eu vou ficar carregando uma culpa? Está tudo bem se o Espírito não fizer aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Porque às vezes a gente acha que a gente é o Espírito Santo de Deus, eu quero convencer a esposa, eu quero converter o marido, eu quero converter os filhos. Nós não somos, irmão. Vamos abrir mão de ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Só fazer a nossa parte. Por isso, o que não é aquietar? Não é você deixar de fazer a sua parte. Mas é também não confundir as partes. Querer ser Deus na terra e querer que Deus faça aquilo que cabe a você e eu fazermos. O que não é aquietar? Não é desistir. Parei, pastor, entrego os pontos. Então, desisto, e agora eu estou quieto porque eu desisti. Não, não é isso, você está confundindo os pontos. O que não é? Não é ignorar os problemas, né? Senhor, não tem problema nenhum. Então, eu estou aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, e está tudo bem. A torneira lá na sua casa está vazando, aí a CEMIG vai cortar a energia. Aí eu digo, o quê? Não tem problema nenhum, está tudo bem. Não, não é ignorar o problema, é saber do problema. O que não é aquietar? Não é viver sem emoção também, né? Então, pastor, eu nunca posso assim me emocionar. Não. Pode se emocionar. Deus te fez um ser que pensa, é racional, um ser que sente, é emocional, um ser que ao mesmo tempo é físico, é visível. Então, Deus te fez um homem completo, uma mulher completa. Está tudo bem sentir. Está tudo bem. Agora, o que é curioso? Vamos para o texto. Na sua Bíblia, deve estar escrito aí no subtítulo que esse salmo é dos filhos de Corá. Está aí na sua Bíblia? Bom, quando um salmo é de Davi, melhora bastante para a gente, porque a gente conhece a história de Davi. Mas e os filhos de Corá? Você sabe quem são? Quem foram os filhos de Corá? Eu queria então presta muita atenção, porque isso faz muita diferença. Presta atenção que eu estou dizendo que não faz pouco, faz muita diferença na leitura do salmo. Quem foram os filhos de Corá? Quando você vai para Números, no capítulo 16, você vai perceber a história de Corá, ou Coré. É difícil a tradução, nós não sabemos se é Corá ou Coré, mas eu estou falando da mesma pessoa. No Números 16 diz que este homem, Corá ou Coré, vou chamar de Corá só para a gente seguir uma linha, diz que o Corá afrontou a liderança de Moisés. Ele partiu direto para atacar Moisés. Não, você que está vendo esse vídeo pela internet depois, dá uma pause. Vai lá em Números 16 e dá uma lida no capítulo que ele vai lançar luz à sua mente. Ele lança, então, palavras contra Moisés e Deus toma as dores de Moisés. Sabe o que vai acontecer? A terra vai se abrir. É literal. A terra se abre. A terra engole Corá ou Coré. E juntamente com ele, uma grande turma de pessoas. Porque este homem agiu contrário a Moisés, Deus tomou as dores, e Deus fez isso acontecer. Irmão, a terra se abriu, e eles foram tragados, juntamente com os seguidores de Corá. O fogo consumiu muitos deles. E se você ler Números de... põe na tela, pessoal. É bom, vamos ler. Números 16, 31. Você vai ver o que aconteceu. 16, 31. Números 16, 31.
Número 16, 31. Aconteceu o quê? Acabando ele de falar estas palavras, vai imaginando a cena. A terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas. Então é um cenário imenso, grande. E os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo. É um sepultamento de gente vivo. A terra abre, o povo engolido. Por quê? Porque Corá foi contra Moisés, blasfemou contra Moisés, atacou Moisés. Aí o texto continua dizendo, estou no 33. Eles e todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não sucedam que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então a cena é bastante trágica. Aí você pensa o seguinte, meu Deus, imagina você, filho desse homem. Porque nesse episódio, os seguidores de Corá morreram também, mas os filhos não morreram. E Deus resolveu, por graça, usar os filhos de Corá. Ô irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 salmos na Bíblia foram escritos pelos filhos de Corá. Vamos imaginar que somos os filhos de Corá. A gente passa pela rua, o mundo inteiro sabe que a terra engoliu o meu pai, juntamente com o meu pai, os seguidores de meu pai. A terra o engoliu e foram sepultados vivos. Você imagina como é que era você caminhar nas ruas? Ou seu filho de Corá? Hoje nós usamos sobrenome, carregar o sobrenome de Corá. O homem que atacou Moisés e Deus então tomou as dores e o sepultou vivo. Pensa, irmão, tragédia de carregar a história de ter um pai assim. Muitos poderiam dizer, não tem como Deus usar uma turma dessa, uns filhos desses, não tem como. Meus irmãos, pior que tem. Deus soberanamente resgata esses filhos, e esses filhos compõem vários salmos, só para lembrar vocês que quem disse, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, Salmo 84, são os filhos de Corá. Os homens que viram e souberam que o seu pai, juntamente com um bom número de pessoas, foram engolidos pela terra, são esses homens que tiveram a alegria de escrever. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Tendo dito isto, quem são eles? Para termos uma dimensão sobre quem são esses filhos de Corá, a gente agora lê o texto de forma diferente. Aí você vai entender o porquê que ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, onde? Nas tribulações. Esses filhos de Corá sabiam exatamente o que era a tribulação. Pensa você ter o seu pai, conhecidos, amigos, gente que você conviveu junto, vem sendo engolido, sepultado vivo. É trágico. Mas eles disseram, Deus é presente nas tribulações. Tendo dito o que disse, eu separei então algumas verdades à luz do texto para a gente poder nos aquietar. Nesta noite a gente ir para casa com essa certeza. A primeira verdade é essa. Aquietai-vos diante das crises, meus irmãos, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. O texto diz, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. Eu vim aqui para te dizer que estar num culto é uma bênção, ouvir um sermão é uma bênção, louvar a Deus é uma bênção, a gente sente a presença de Deus, a gente vibra com Deus, a gente canta para Deus, a gente adora a Deus, mas eu vim aqui para te dizer uma verdade para você. Na Bíblia não diz que Deus está presente no culto como Deus está presente na tribulação. No culto a gente ouve sussurros de Deus, a gente contempla Deus, mas na tribulação a gente sabe quem é Deus. Por isso que o verso diz, ele é socorro bem presente na tribulação. Tribulação é um negócio que nós estamos doidos para correr fora, fugir. Mas Deus está falando, filho, eu quero te dar a tribulação, porque é na tribulação que eu me revelo. É na tribulação, vamos lembrar de Jó. Passa aqueles desafios todos, perde, filhos morrem, a saúde fica debilitada.
Depois Deus resolve falar com Jó, você lembra? Jó 38. Você sabe por meio de que Deus fala com Jó? Por meio de um redemoinho. Você sabe o que é redemoinho? Você já viu o vento fazer isso aqui, ó? Então você imagina que não foi um negocinho simples que você vê lá no quintal de casa. Você vê na lavoura. Deus resolveu falar através de um redemoinho. Aquilo aparece. E Deus, no meio de um redemoinho, Ele fala, Jó, onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Onde eu estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Onde você estava, Jó? Num redemoinho. Por que Deus faz isso? Deus está mostrando para Jó, eu estou no meio da tribulação. A gente acha que Deus está no meio da euforia, do louvor. Tudo bem, a gente pode crer que Deus está presente. Mas diz a Bíblia que na tribulação Deus se faz presente. Irmão, aquieta, sabe por quê? Na sua dor, na minha dor, na nossa dor, Deus está presente. Irmão, não estou falando para você ver Deus com seus olhos, eu estou falando para você contemplar Deus pela sua fé. É fé. É saber que, embora o cenário visível não é muito favorável de acreditar que Deus está presente, é você olhar e saber que por detrás dessa crise, dessa tempestade, desse redemoinho, Deus se faz presente. O texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, socorro bem presente nas tribulações. Aí o salmista, que é os filhos de Coré, ele chega numa conclusão, não temeremos. Por que eu vou temer? A gente deveria temer se o trono de Deus fosse desocupado. Nós deveríamos temer, não porque o salário abaixou, não porque a crise chegou, a gente deveria temer, não porque o nosso time, a nossa seleção, não vai bem na Copa. Isso não pode gerar temor em nós. Temor em nós só deveria ser válido, real, verdadeiro e justo quando o nosso Deus morresse. Quando o nosso Deus morresse, fazia sentido a gente temer. Mas enquanto Deus continua sendo Deus, e Deus continuará sendo Deus para sempre, nós não temos o que temer. Eu lembro de Lutero, eu conheci a história de Catarina Vambora. Sabe quem foi Catarina Vambora? Pois é, a gente deveria conhecer sobre Catarina Vambora. Não é Vambora agora não, é o nome da mulher mesmo. Catarina Vambora, estude sobre um pouco a vida dessa mulher, esposa de Lutero. Quando eu estive na casa de Lutero, tem uma estátua na frente, na porta da casa. E a estátua não é de Lutero, a estátua é de Catarina Vambora. Quando eu vi a estátua de Catarina Vambora, eu falei, cara, eu estudei 4 anos no seminário, ninguém falou dessa mulher comigo, eu quero saber quem é essa mulher. Aí eu fui pesquisar. Um dia Lutero estava triste, angustiado, chorando amargamente, porque achou que o mundo estava ao léus, desesperado. Problema, perseguição. Lutero estava desesperado. A Catarina Vambora pegou um casaco preto, vestiu toda uma roupa preta e chegou diante de Lutero e diz, vamos para o sepultamento, Lutero? Lutero ficou assustado com aquela mulher vestindo essa roupa. Você imagina, uma mulher fazendo um drama de luto. E aí, a Catarina falou, Lutero, vamos para o velório. Aí Lutero falou assim, quem que morreu? Uai, deve ser Deus que morreu para você estar do jeito que está. Porque se Deus morreu, é hora do velório, vamos para o luto, vamos chorar mesmo, porque um homem que eu conheço é um homem que crê em Deus vivo. Diz, quem conta essa história é o próprio Lutero, que naquela hora foi como se fosse um soco na cara que ele recebeu da sua mulher, dizendo o seguinte, por que eu estou desesperado se o meu Deus continua vivo? Irmão, eu vim aqui te lembrar que Deus está vivo, continuará vivo, permanecerá vivo. Ele é o Deus redentor pelos séculos dos séculos. Ele é o Deus presente lá atrás. Ele é o Deus presente aqui. E Ele continuará sendo presente no futuro. Agora, a segunda verdade que eu vejo nesse texto está a partir do verso 4. Aquietai-vos diante das ameaças, porque Deus governa a história. Vejamos o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde, irmão? No meio dela. Aqui vamos parar um pouquinho. Vocês sabem que Jerusalém não tem rios. Principalmente nesse tempo, Jerusalém tinha córregos, rios não. Agora olha o cenário. O cenário do verso 2 é, a terra se transtorne, os montes se abalem. O verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Vocês já viram o mar, quando vem ondas fortes, violentas? E aí, pela repetição e tal,
sobra aquela espuma nas águas, fica por cima, assim, as espumas elas vão diminuindo, vem outra onda, continua, fica aquela camada de espuma. A espuma é sinal de agitação exagerada. O cenário que o salmista, os filhos de Coré, propõe ainda que as águas tumultuem e espumejem, ou seja, está um caos, há uma crise. Aí o verso 4 diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando de um rio literal, de um córrego de água. Ele está falando que no meio da crise, onde as águas estão tumultuadas, Deus está presente para nos dar o alimento que nós precisamos. Escutem aqui agora, se você não entendeu nada até agora, por favor, escute aqui agora. Nós estamos chegando numa época que será dificílima viver em paz. Só conseguiremos viver em paz se este rio cortar o nosso coração e transformar a nossa alma. Gente, vou contar baixinho, muita gente ficando doido. Porque paz é artigo de luxo na nossa época. Você quer não endoidar? Deixa o rio da vida cortar o seu coração. Não é ausência de turbulência. Não é que as águas não vão mais espumar. É que Deus vai estar presente na sua alma. É que a coisa está desandando, está tudo dando errado, mas você tem os pés firmes no chão e diz, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará em meu favor. Irmãos, eu não estou dizendo que é ausência de guerra, eu estou dizendo que é presença de Deus. Não é ausência de luta, é presença de Deus. Agora, se não houver presença de Deus, pode ter ausência de guerra, você está em guerra. Tinha um menino que foi andar de avião, e aí o avião passou por muita turbulência, história real, muita turbulência. E o povo ficou agitado, e é fácil falar de turbulência desde que a gente não esteja no avião, dentro do avião é outra história. E aí o menino foi calminho, relaxado. Alguém perguntou a ele, filho, você não está sentindo não? Estou. Você não está com medo não? Não. Por quê? Porque meu pai é o piloto. Eu vim dizer para você que o piloto do universo é o Senhor Jesus. Então você devia acalmar sabendo que é Ele que está governando. É Ele que está cuidando. O dia que alguma coisa perturbar você, você lembra que quem está na direção, quem pode apertar os botões, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é um homem mau, não é um rei ímpio, é literalmente o rei do universo. Então ele tem os botãozinhos. Quando ele quiser apertar, ele aperta. Quando ele não quiser, ele não aperta. O menino disse, é meu pai que está no comando. A gente diria, é o nosso pai que está no comando. Louvado seja o Senhor. Mas a terceira verdade que aprendo, à luz desse texto, é que nós devemos nos aquietar diante do futuro, irmãos. Porque Deus será exaltado. As coisas estão mudando muito rápido. E penso que muitos de vocês teriam muito mais propriedade para falar disso. As coisas mudam muito, muito. Hoje, o que está acontecendo, amanhã pode ser totalmente diferente. Está acontecendo muita coisa, passando rápido demais o tempo. O que vai ser de nós no futuro? Irmãos, eu não sei. Eu sei que Deus está no futuro. E se Ele está lá, está garantido. Porque quando eu chegar, Ele já estava. Se eu chegar. Se nós chegarmos. O verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na guerra. Sabe o que é aquietar? Aquietar é isso aqui. Você está com o objeto na mão? Você está com o objeto na mão. Agora eu não tenho nenhum objeto na mão. Agora apareceu. Você está com o objeto na mão. Aquietar é literalmente, abra a mão. Solte. Largue. Largar o quê? Achar que você é Deus na terra? Largar o quê? Querer vencer com sua própria força? Largar o quê? Achar que tem que ser do seu jeito? Largar o quê? Largar o desejo de controlar. É abrir mão disso e saber o seguinte, no reino de Deus, é Ele que faz. No reino de Deus é Deus que opera. No reino de Deus é Deus que manda. No reino de Deus é sob o comando dEle. Então larga a mão. Irmão, eu aprendi e estou aprendendo, e você também, que a gente não consegue controlar nada. É nada. Não,
faz um cronograma da sua semana agora. Isso não significa que você não deve fazer, mas faz uma agendinha da semana. Você vai ver que a maioria das coisas que você estabeleceu não vão acontecer. Os problemas que às vezes está tomando o seu sono, está te inquietando, esses problemas talvez nunca vão chegar. E você está sofrendo por uma coisa que nunca vai chegar. Meu filho perguntou um dia desses: pai, com quem que eu vou casar, hein? Gente, falei, filho, não se preocupe, Deus proverá. Mas eu fiquei pensando, o que meu filho está pensando? 4 anos, preocupado com quem vai casar. Gente, como que a gente tem isso no coração, né? Você está aqui no culto, você pode estar pensando na manhã, é a conta, é o trabalho, é o fulano, é o patrão, é o funcionário. Você está aqui agora, sua mente está lá. Ó. Irmão, vamos dar uma parada? Uma parada e olhar para cima e ver que Deus está governando, mesmo que não pareça. Deus está no trono, mesmo que não pareça. Agora eu vejo Cristo nesse texto. Você vê? Eu vejo. Eu vejo Cristo aqui, ó. Salmo 40. Espera aí que minha Bíblia eu desmarquei. Salmo 40. E 6. O verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que quem é Deus? Eu sou Deus. Aí ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quem? Deus deu um governo que está acima de todos os reis e reinos. Quem? Deus deu um nome que está acima de todo nome. A quem? Deus atribuiu o senhorio sobre todos os senhores, o governo sobre todos os governos, o poder sobre todos os poderes. Quem é este? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo: eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que é curioso é que você percebe essa verdade no verso 11. Porque o verso 1 diz: Deus é Elohim. No hebraico, Elohim é o nome de Deus no hebraico, Elohim. Mas no verso 11, ele diz: o Senhor dos exércitos. Senhor é a tradução de Yahvé. Qual que é a diferença de Elohim e Yahvé? É que Elohim é o Deus criador e Yahvé é Jesus, o Senhor da aliança, o Deus que tem um pacto comigo, um Deus que fez um acordo comigo, um Deus que prometeu que aquele que começa a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. O texto começa dizendo de Elohim, mas termina dizendo: louvado seja o Senhor, que Ele tem uma aliança conosco. Por isso eu me aquieto. Não é porque eu deixarei de ter guerras e crises. Não, eu me aquieto, porque eu sei que o Deus que começou, Ele vai levar esta obra até o fim. Irmão, por favor, saia daqui nessa noite, sabendo que Deus está no controle. Por favor. Essa semana pode ser que vai acontecer algumas coisas na sua vida que essa mensagem vai precisar de ser útil no seu coração. É de saber que Ele está no comando, que Ele governa, que Ele coordena tudo e todos, mesmo que não pareça. Porque tem hora que não parece que o mundo está governado, parece que está desgovernado. Mas fé não é olhar com esses olhos. Fé é crer no que a palavra diz. E a palavra diz que Ele governa. Daqui a pouquinho Jesus vai aparecer. Você sabe o que Jesus vai dizer? Basta. Chega. Chega pecado. Chega morte. Chega dor. Chega guerra. Tudo ficará em ordem. Daqui a pouquinho. Você pode esperar. Vamos cantar.